Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo teremos 2 relatos envolvendo o jogo do copo, então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Olá, eu vou contar hoje um pouco da minha adolescência para vocês. Eu tinha um grupo de amigas, nós estudávamos num colégio, numa escola. Tínhamos até o nosso grupinho tinha até nome. E eu e essas amigas resolvemos fazer a brincadeira do copo. Acredito que todos já ouviram falar dessa brincadeira do copo. Hoje modernizou, chama-se Tabuija, né? Antes a gente nem sabia que esse nome existia. A internet faz tudo. E nós juntamos 4 carteiras numa sala que não estava tendo aula. Pusemos o copo no meio e tal. Começamos a fazer perguntas mil. Aquele copo andava, era uma loucura, mas a gente achava engraçado. Até que esse copo voou, espatifou no chão. E uma amiga saiu passando mal, a outra também. Eu fiquei meio esquisita. E, gente, o que eu lembro depois é que tinha o círculo dessas minhas amigas rezando, de mão dadas com a merendeira, eu lembro o nome dela até hoje, e eu tinha subido na parede, no banheiro, assim, era na área externa do banheiro, mas eu não sei como, não me perguntem, eu consegui dar uma subida na parede, e eu voltei assim, meio que caindo dessa parede, com essas amigas e a merendeira de mãos dadas rezando o Pai Nosso. É o que eu recordo desse momento. De lá pra cá, depois disso, assim, porque eu era da igreja também. Tinha lá a pastoral da igreja e tal, eu sempre ia. E eu tinha também alguns amigos da igreja que a gente saía da missa, que era super cedo, e depois ia a pé mesmo pro centro tomar um sorvete para chegar cedo em casa. E nessa volta um dia do centro, a gente estava a pé, né? E eu olhei numa esquina, lembro as ruas também até hoje. Eu não vou falar aqui porque, né? Eu tento evitar nomes, né? Mas tinha uma árvore de abacateiro assim enorme. Eu lembro que eu olhei naquela árvore e eu vi um rosto branco olhando para mim. Nossa, aquilo... Fiquei ruim, meus amigos não sabiam direito o que fazer, até que chegamos em casa. Aí o tempo passou mais um pouquinho, eu comecei a namorar, meu namorado era super forte, quase não existia academia na época, ele fazia acho que judô e fazia halterofilismo. E nós íamos na missa, óbvio, né? Nós íamos na missa. E eu sei que na época da missa em que se põem flores vermelhas, que eu não lembro agora, que época é essa, porque, aliás, esse domingo eu fui na missa, mas faz um tempo que eu não sigo certinho para saber as cores, eu não lembro mais direito. Mas na época que tinha rosas vermelhas, eu desmaiava na igreja, eu passava mal e desmaiava na igreja. E esse meu namorado forte, ele me carregava da igreja até em casa, porque eu desmaiava. Ninguém sabia o que eu tinha. Até que minha mãe resolveu me levar num padre exorcista, um padre exorcista famoso daqui, de uma cidadezinha daqui de perto, pra ser exorcizada, né? Porque essa menina deve estar com alguma coisa, né? E esse padre, ele falou, ele me benzeu, orou tudo, aí eu lembro até hoje, ele falou: filha, você não tem problema nenhum, mas as suas respostas não estão na Igreja Católica. E isso passou. E eu não entendi nada do que ele falou, minha mãe também não. Enfim, passou-se mais um pouco tempo, até que eu conheci uma amiga minha que já era, quando eu era pequena, bem pequena, e na juventude nós voltamos a ter amizade. E ela falou para mim: Li, eu conheço um lugar, quer ir lá benzer? Eu falei: vambora. Lá vai eu e essa minha amiga. Eu lembro que era assim, uma casa muito antiga, era no porão, era um senhor que atendia. No que entrava no chão, tinha que bater a mão no chão e pedir licença. A entidade chamava Capa Preta. Eu nem sabia o que era isso. Hoje eu sei que é um Exu maravilhoso, mas eu não sabia na época.
e eu sentei na frente desse seu capa preta, era um senhorzinho de idade, já ele incorporava o seu capa preta. Essa entidade, assim, extremamente um doce, extremamente, assim, educada, muito gentil, e a entidade falou para mim, seu capa preta, sem eu abrir a boca, ele falou, você fez a brincadeira de um copo um tempo atrás. Eu falei, eu fiz. Pensei comigo, nossa. Ele falou, você tá com um encosto até hoje. Aí ele falou para mim que eu tinha que ir no cemitério, procurar um túmulo, eu ia saber qual túmulo era, levar, se não me engano, foram 3 velas, 2 eu ia acender, a terceira eu ia quebrar em 3 e jogar para trás e ir embora e não olhar mais para trás, alguma coisa assim. Eu falei, ok. Saí de lá, falei, agora, né? O que eu faço da minha vida? Falei para minha mãe. Nessas horas você recorre à mãe, mesmo sendo catolicíssima, né? Minha mãe falou, vou com você. Fiquei chocada. Falei, tá bom. Lá vamos nós um dia pro cemitério, com as velas, procurar o tal túmulo. Ela falou, que túmulo que é? Eu falei, eu não sei. Vamos olhar tudo aí. Fomos lá na parte velha do cemitério e anda, até, gente, sério, eu lembro do túmulo até hoje. Ele tava assim, já rachado, meio inclinado, mas muito antigo, de 1800 e alguma coisa. Eu falei, é esse, mãe. Aí fizemos lá uma oração. No que eu fui acender as velas, mas um vento naquele cemitério, e se olhava para fora, as folhas nem mexiam. Mas lá no cemitério virou uma ventarola. Eu falei, bom, a intenção é acender. Consegui com muito custo acender essas velas. E a terceira lá eu piquei, jogamos para trás e viemos embora. Não olhamos para trás. Confesso que melhorou. Assim, os sintomas de dinamícia melhorou. Com flor vermelha melhorou. Tanto que hoje eu amo rosa vermelha, né? Não tem mais nada, graças a Deus. Tem até uma mini rosa minha aqui que eu colhi esses dias e tá durando muito. E melhorou por um tempo. Até que essa mesma amiga minha falou, olha, eu conheci um centro espírita, kardecista, quer ir? Falei, vamos embora. E foi aí que eu tive a introdução ao espiritismo kardecista, que eu amo de paixão, e fui conhecer essa vida espiritual que a gente ouvia falar, mas pouco se sabia. E essa é uma outra história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. Com certeza a maioria conhece, que é a brincadeira do copo. Eu tinha 16 anos. Eu e outras amigas da mesma faixa de idade minha sempre tivemos muita curiosidade. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa assim pro lado do ocultismo. Eu lembro que a gente reuniu 7 pessoas. Eu, minha irmã mais velha, a Maria, a Joyce, que eram todas irmãs, e tinha a minha irmã mais nova, que tinha 6 anos, e o meu irmão tinha 7. Eu, na época, tinha 16 e a minha irmã mais velha tinha 17, porque somos diferença de idade, 2 mais novos e 2 mais velhas, entendeu? E a gente resolveu fazer, a gente combinou com essas meninas. Eu lembro que a gente estava de férias na escola, a gente combinou, e foi um sábado. Depois do almoço, assim, e a minha mãe tem a casa que ela mora e tem a outra casa que hoje em dia mora o meu irmão. Mas na época essa casa estava fechada, todo mundo era menor, né? Tem um quarto nessa casa que lá hoje em dia não é a mesma casa porque meu irmão reformou toda, mas na época era uma casa, tinha esse quarto. Minha mãe tinha um baú, daqueles baús antigos, que o pessoal guardava enxoval, essas coisas. Aquele baú grandão preto, ele parecia um caixão, que o pessoal guardava os enxovais dentro, né? E a minha mãe tinha aquele baú grandão. E como ela não usava mais pra nada, ela deixou naquele quarto, naquela casa fechada. Aí nós resolvemos fazer essa brincadeira. A gente pegou, cortou todas as letras do alfabeto, fizemos um círculo, botamos o copo no meio, colocamos a letra sim e a letra não, um número de 0 a 10. Colocamos uma vela branca no meio. E sentamos todos em volta daquele caixote. A janela do quarto estava fechada e a luz apagada. E eu não sei o que eu tinha. Eu não sei se eu estava com alguma coisa ruim comigo, o que era, que eu comecei com uma brincadeira idiota. Eu sei que a culpada fui eu. Eu comecei com uma brincadeira boba, né? Todo mundo sentado ali em volta, todo mundo rezamos um Pai Nosso.
com aquela vela acesa, não era luz, era vela acesa, janela fechada. Aí eu começava assim, tem alguém aí? Tem algum espírito? Vem, espírito, brincadeira besta, assim, sabe? Que hoje eu me arrependo, né? E a minha irmã mais nova, de 6 anos, a minha irmã olhou e falou assim, gente, olha o olho da Cristiane. A gente olhou pra Cristiane, a Cristiane tava no topo, assim, do caixote, assim, sentada. A gente olhou pra Cristiane e não via nada. E a minha irmã, gente, olha pro olho da Cristiane. E na terceira vez que a minha irmã dizia assim, gente, olha pro olho da Cristiane, que a gente olhou pra Cristiane, assim, essa menina deu uma gargalhada, mas uma gargalhada, e os olhos vermelhos, assim, uma gargalhada. Todo mundo saiu correndo. Quando chegou na minha vez que o que tava com ela se jogou no chão e trancou a porta do quarto. Então ele fechou a porta do quarto e eu não conseguia sair. E o medo? Essa menina rosnava pior que bicho, assim, nunca mais na minha vida eu vi uma coisa daquela. Ela babava e eu rosnava, assim, e aqueles olhos esbugalhados, assim, pra mim, e eu fiquei acuada num canto, que a janela era fechada. Aí as irmãs dela e os meus irmãos correram chamar a minha mãe, e a minha mãe veio por fora e conseguiu abrir a janela, porque aquelas janelas de antigamente, se você fechava por fora dava pra abrir. Minha mãe conseguiu arrancar aquilo pra fora, e aí minha mãe dizia pra mim, pula a janela, e a força. Eu paralisei, eu fiquei num canto assim, que falei, sabe quando você fica paralisado no canto? Virei estátua ali, e ela olhava pra mim, ela babava, e aqueles olhos bugalhados pra mim, assim, sabe, e as irmãs dela, uma disse assim, corre chamar o pai, que moravam bem longe da nossa casa, e a outra falou, dona Isabel, começa a rezar o credo. Quando a minha mãe começou a rezar o credo nessa janela do quarto, essa menina que tava nela ficou 2 vezes pior. O resto que sobrou ficou na beira da janela com a minha mãe rezando o credo, e uma outra disse assim, dona Isabel, joga um copo de água com sal. Aí minha mãe mandou minha irmã buscar um copo de água com sal. Aí quando a minha mãe trouxe água com sal que jogou em cima dela, foi aí que o negócio foi embora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca mais na vida eu quis saber dessa brincadeira. Foi uma experiência, assim, difícil. Não é fácil, não. Vocês vão falar, Cláudia, você foi culpada. Realmente fui, né? Porque quando você tem 16 anos, você acha que a vida é uma festa. Tudo é base da brincadeira. E eu tava ali sentada e eu queria, né? Você quer se amostrar pros outros que estão ali. Então eu falava, vem espírito, cadê você, espírito? Assim, sabe? Mas eu nunca imaginei que fosse vir alguma coisa ali. Eu imaginei assim, não vai mexer o copo, não vai vir ninguém. Mas o que tava ali não pegou o copo, não pegou nada, pegou ela. Todo mundo conseguiu sair. Chegou na minha vez, ele não deixou eu sair. Ela era forte, ela caiu com tudo no chão e trancou a porta, assim. E eu não conseguia sair. E ela olhava, eu encolhida num canto ali, aquilo ali olhava pra mim, aquilo ali rosnava, babava. E ela batia os braços contra a porta, assim. Foi a coisa mais horrível. Nunca tinha visto aquilo na vida e nunca mais vi, graças a Deus. Não é brincadeira. Há um tempo atrás, meu filho chegou em casa e falou assim, mãe, eu vou comprar um tabuleiro Ouija. Eu falei, aqui em casa não. Aqui eu não quero tabuleiro Ouija, não. Né? E da última vez me serviu de lição, né? Porque às vezes você não faz por mal, mas você na hora da brincadeira ali, você tá contente. Só que não tá só você no mundo, né? Você sabe, eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo. Então naquilo que eu acredito, eu acho que em todos os cantos tem espírito bom e espírito mau. E infelizmente, naquele dia, o que estava ali não era bom. Foi muito difícil de se ver mesmo, entendeu? E a minha sorte foi que a irmã dela primeiro mandou minha mãe rezar o credo. Muito obrigado, Lígia e Ana, por terem compartilhado seus relatos aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.